Oi, hoje nós vamos falar sobre o Renascimento. Ao longo da nossa história, existem vários períodos que são marcados por mudanças e transições. E, sem dúvida, o período do Renascimento é um desses. O Renascimento foi um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Foi um movimento que evoluiu gradual e natural, porém, convencionou a falar que surgiu na Florença, na Itália, por volta do século XIV. As inúmeras transformações do período do Renascimento expressam-se em diversos segmentos, entre eles política, economia, cultura, filosofia, ciências e artes. Essas mudanças ficam ainda mais evidentes no aspecto da economia, com o fim do feudalismo e a ascensão da burguesia. Na ciência, a visão do geocentrismo para o heliocentrismo, enquanto na religião, a visão teocentrista, Deus no centro da Terra, passou para o antropocentrismo, o homem no centro do universo. O termo renascimento, renascença e renascentista refere-se ao principal objetivo deste movimento, que seria de resgatar os valores estéticos e culturais do período da Antiguidade Clássica, ou seja, valores do greco-romano. Durante o período, a forma como a sociedade viam os artistas muda consideravelmente. Os artistas passam a ganhar títulos de mestre. De simples artesãos, eles passam a ser reconhecidos como intelectuais. Esta mudança de perspectiva faz com que surja o colecionismo, que consiste em conservar, reservar e colecionar objetos de arte, que passam a ter um grande valor. Surge também as oficinas que posteriormente formam-se em academias de arte. Outro hábito dotado do renascentista seria o mecenato, que consiste no patrocínio por parte das famílias ricas, aquelas que desempenham atividades do comércio, ou seja, os burgueses, patrocinavam os artistas a fim que pudessem estudar e produzir suas obras. A maior parte destas famílias residiam nas cidades de Veneza, Roma e Milão, pois eram os grandes centros comerciais daquela época. Sendo a arte renascentista a tentativa de resgatar os valores estéticos e culturais da Idade Clássica, a arte renascentista busca uma imitação da natureza, tendo o homem na posição principal da retratação. O período do Renascimento divide em três fases. Trecento, século XIV, ou anos 300. Seria o princípio do Renascimento, uma preparação para a arte renascentista. 400, anos 400, século XV. É chamado do período o Alto Renascimento. E o 500, anos 500 ou século XVI. É comum atribuir o início da arquitetura renascentista a partir da construção da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Iniciou no ano de 1296 com o projeto do arquiteto de Arnulfo de Cambio, que passou pela supervisão de Giotto de Bondone,
e mais tarde de Francesco Talenti. E por fim, em 1476, teve a sua cúpula projetada por Filippo Brunelleschi, o que marcou o início da arquitetura renascentista. Outra grande obra e belíssima da arquitetura renascentista é a Basílica de São Pedro, em Roma. A sua construção iniciou em 1506 com Donato Bramante. Depois passou pelas mãos talentosas de Michelangelo. Mas não para por aqui. Ainda recebeu a contribuição de Rafael Sanzio, Gian Lorenzo Bernini e, através do trabalho de Filippo na cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, fica evidente a mudança da perspectiva onde os arquitetos deixam de ser vistos como uma profissão de ofício e passam a ser reconhecidos como verdadeiros intelectuais. Os arquitetos renascentistas tinham o objetivo de projetar e construir a cidade ideal. Para isso, realizavam planejamento urbanísticos, construindo palácios, catedrais, fortalezas, entre outras coisas, sempre demonstrando um rigor matemático. Preocupavam-se excessivamente que as formas fossem proporcionais. Entre os elementos arquitetônicos que eram utilizados por eles estão a cúpula, o frontão triangular, arco da volta perfeita, as colunas seguindo o estilo greco-romano, mas principalmente a proporção simétrica. A escultura renascentista ganha independência, pois desvincula da arquitetura. Ela é colocada sobre uma base na qual pode ser observada por vários ângulos. As esculturas retratavam a figura humana com expressão corporal e facial, demonstrando sentimento e emoções. Os temas profanos e religiosos eram representados da mesma forma, de maneira que eles resgatavam a forma do corpo nu na mesma medida em que representavam figuras bíblicas. Davi, de Michelangelo, ele tem 5 metros de altura e dá para perceber bem a figura humana, todo esculpido em mármore nos anos 1501 a 1504. É uma escultura com tema religioso, pois representa o herói bíblico Davi. Encontra-se hoje na Galeria Acadêmica de Arte de Florença. E outra obra maravilhosa do mesmo artista é Pietà, esculpida e realizada em mármore em 1499, encontra-se na Basílica de São Pedro, hoje protegida por vidro à prova de bala, pois em 1972 foi atacada. Porém, todo esse cuidado redobrado a expô-la e não diminui nada a sua beleza e o realismo. Na representação da Maria em luto com Jesus morto em seus braços. Na pintura, o destaque ocorre para o desenvolvimento de novas técnicas e o uso de materiais, enquanto que os temas abordados estão a mitologia clássica, religioso, naturalismo, realismo e retrato. Não se pode falar da arte renascentista sem falar deles: Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. Vocês lembram
das tartarugas ninjas? Pois é, foi feita uma animação inspirada nos 4 artistas renascentistas italianos, que foram criadores das obras Leonardo. Mona Lisa, ou La Gioconda, foi pintada em 1503 e utilizou a técnica do esfumado para não aparecer as linhas. Mas isso a gente vai aprender mais para frente. O Rafael, mestre da técnica da perspectiva, ele aplicou nas suas obras como a Escola de Atenas, em 1511, e no Casamento da Virgem, pintado em 1404. Donatello esculpiu belíssimas obras em mármore, bronze e madeira, entre elas a escultura equestre de Gattamelata, de 1453, localizado na Piazza del Santo. Bom, e Michelangelo, já falamos dele anteriormente. Agora, vamos à aula prática sobre perspectiva, ponto de fuga e linha de horizonte. Vamos lá? Então, pessoal, agora nós vamos fazer a nossa aula prática sobre perspectiva. Vamos lá? Vou mostrar um desenho e eu pretendo que vocês façam também, tá bom? Vamos lá. Pessoal, aqui então está o desenho, tá? Que é para vocês fazerem sobre perspectiva, linha de horizonte e ponto de fuga, certo? Linha de horizonte é a linha onde é a nossa direção onde a gente coloca a nossa visão para qualquer lugar, certo? Linha de horizonte e ponto de fuga. Ponto de fuga é aonde que vai sair as linhas para fazer o nosso desenho. Nesse caso, nós vamos fazer o desenho de um cubo, certo? Ó, tem a letra A, depois a letra B em verde e a letra C em roxo, que vai fechar o nosso cubo. Então, de uma forma de quadrado sólido, nós vamos conseguir fazer ele num tridimensional, que ele vai dar a perspectiva e profundidade no desenho. E aqui ele pronto, certo? Então, vamos lá.